Fala galera, vídeo novo aqui para vocês no canal, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar aqui dos 5 erros mais comuns que os traders cometem na hora de falar de análise fundamentalista no Forex, beleza? Então, já vamos começar o vídeo aqui com conteúdo, né? Falando dos itens. Já vamos para o primeiro item, que é simplesmente confundir análise fundamentalista, confundir notícias com o calendário econômico, tá, pessoal? O calendário econômico aqui, eles não são notícias, eles são, ele representa a divulgação de dados econômicos. Notícias é um espectro muito maior do que esse aqui, entendeu? Então, o trader que acha que a análise fundamentalista é apenas olhar aqui o calendário econômico, ele está completamente enganado, entendeu? Aqui nós temos apenas uma parte da análise fundamentalista, uma pequena parte, inclusive. Tem muito mais coisa em torno da análise fundamentalista. E tem muito mais notícias do que aparece aqui no calendário econômico. Então, se você ficar limitado a achar que o que está acontecendo no mercado mundial, no mercado de Forex, há os dados econômicos que são divulgados aqui, você com certeza vai fazer uma análise falha, beleza, pessoal? Então, notícias acontecem muito mais notícias do que dados divulgados aqui no calendário econômico. Então, você vai ver notícias lá nos portais de notícias ou então em sites especializados sobre economia. Então, lá você vai ter muito mais notícia, né? Um espectro muito maior. Eu passo várias fontes interessantes aí, várias coisas interessantes para vocês lá na mentoria de análise fundamentalista que está na descrição aqui do vídeo, né? Lembrando que nós somos o canal que provavelmente mais fala de análise fundamentalista aqui no Brasil, beleza? Então, o primeiro erro é esse: não confunda notícias com dados econômicos divulgados. Não ache que apenas o calendário econômico é a análise fundamentalista, porque não é. Então você vai estar se limitando bastante, você tem que estar por dentro das notícias, por dentro de tudo que acontece no mundo, de forma de geopolítica, de economia, para poder fazer uma análise fundamentalista coerente. Certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui você não vai estar faltando muita coisa importante que você não vai ter acesso se você se limitar apenas ao calendário econômico aqui. Então, as notícias mesmo não vão aparecer aqui, né? Aqui, até na própria Investing, você vai conseguir ver em outros locais aqui do site notícias, né? Notícias relacionadas ao mundo, ao cenário financeiro, à economia mundial, né? Então, é importante que você saiba disso. Vamos para o segundo erro mais comum que os traders cometem aqui na análise fundamentalista no Forex. Então, qual que é o segundo erro? O segundo erro é se basear apenas nessa questão das estrelinhas aqui, pessoal. Isso aqui é um erro gravíssimo. Então, pessoal, olha, essa estrelinha aqui então não tem importância, 3 estrelas tem importância. Não funciona dessa maneira. Isso aqui como é que eu vou poder explicar isso para vocês? É feito do ponto de vista de um tipo de investidor. Então, essa estrelinha aqui, ela vai ter, o que qualifica o impacto dela é em um tipo de mercado, não em todos os mercados. Então, no Forex, o impacto de uma divulgação de dados ou de um evento de uma estrela pode ser enorme. Por exemplo, você está vendo aqui o discurso do vice-presidente do supervisão do Fed, uma estrela, discurso de Jefferson, governador do Fed, uma estrela. Isso aqui é terrível. Você vai ter vários dados de uma estrela aqui que vão ter impactos no Forex, porque esses discursos as pessoas podem falar coisas importantes. Aqui é o discurso de Logan, uma estrela. Essas pessoas são importantes se estiver no momento em que o mercado está aguardando a opinião desse pessoal e eles falam algo importante nesse discurso aqui, o impacto no Forex vai ser enorme, certo, pessoal? Então, esses dados aqui, essas estrelinhas, você se guiar apenas pelas estrelinhas, você está muito prejudicado na sua análise. Assim como você vai ter dados de 2 estrelas também, que vão ser importantes aqui, ó, dados de esses leilões aqui, geralmente são importantes, só que discurso com 2 estrelas também, dado importante.
Você também pode ter dados com 3 estrelas que vão ser de menor importância, entendeu? Você vai ver aqui, ó, do IPC, às vezes com 3 estrelas, o mercado não está aguardando tanto e ele já vai ser um dado de menor importância. Então, você não pode se basear apenas nas estrelas, entendeu? Isso aqui é um indicativo interessante? Mas você não pode se basear apenas nisso, porque você vai ter muitos dados aí que você vai não dar importância, você vai deixar passar despercebido e, no entanto, ele vai ter um impacto enorme lá no Forex, entendeu, pessoal? Então, não pode se basear aqui nessas estrelinhas. Ah, tem dado de 3 estrelas, tem dado de... Não é assim que funciona. Você tem que saber o que o mercado está esperando ouvir, o que os players, né, estão comentando aí do ponto de vista econômico de cada economia, né, para poder você analisar se isso aqui que está agendado é importante ou não. Muitas vezes você vai ter dados que você julga que é importante e o mercado nem vai se movimentar porque ele já está precificado, ou então ninguém está dando muita importância para aquela economia no momento, certo? Então, esse é o segundo erro mais comum que os traders cometem na análise fundamentalista. O terceiro erro mais comum que o pessoal comete quando tenta fazer análise fundamentalista é se basear também apenas na cor aqui da divulgação dos dados, entendeu? Ah, veio positivo é bom para a moeda, veio negativo é ruim para a moeda. Isso aqui também é um erro gravíssimo que você pode cometer na hora da sua análise aí, porque você tem que entender o que está sendo divulgado e o tamanho do que está sendo divulgado e, principalmente, qual a expectativa naquele dado que está sendo divulgado, pessoal. Então, não basta você... Muitas vezes, o mercado, para tomar uma determinada direção, quer que esse dado venha positivo ou quer que ele venha negativo. Então, isso aqui é muito mais complexo do que simplesmente você analisar a cor da divulgação, entendeu? Lembrando que eu explico cada item desse aqui, né, e a sua determinada importância lá na nossa mentoria de análise fundamentalista, certo? Então, você precisa, no mínimo, pessoal, clicar aqui, ó, e ler. Você tem que ler aqui o que esse dado fala, o que é esperado, né? Se é positivo, ele vir maior, se é positivo, ele vir menor, porque vai ter dados que o interessante é ele vir menor. Então, você tem que ver, e aí depois disso tudo, depois de entender o dado, você tem que saber se a expectativa do mercado é que aquilo venha maior ou menor. E outro detalhe que você precisa fazer aqui também, pessoal, muitas vezes o dado veio positivo ou veio negativo, mas você não comparou aqui com o histórico. Você tem que saber se o momento econômico, se o ciclo econômico, o que está acontecendo, se esse histórico aqui é bom ou se ele é ruim para esse determinado momento, entendeu? Então você tem que ver ali o histórico também, você tem que saber em qual momento do ciclo econômico a economia está, para você poder fazer o seu julgamento, né, de se esse dado é interessante ele vir positivo, se é interessante ele vir negativo, o quão positivo e o quão negativo ele veio também, né? Isso também é importante, você tem que ver aqui, ó. Você tem que comparar com a divulgação do mês anterior, tem que comparar com a expectativa do mercado, tem que comparar qual que foi a diferença aqui, ó, de 0,4 para menos 0,5 é uma diferença grande, entendeu? De 2,9 para 3,1 já é uma diferença menor. Então você tem que estar fazendo esse comparativo, não cometer esse erro de ir aqui apenas pela cor. Você, inclusive, em muitos desses dados aqui, você vai encontrar na internet a divulgação do relatório completo. E se você puder abrir o relatório completo para poder tirar suas próprias conclusões, é ainda melhor, beleza? Qual que é o quarto erro mais comum cometido aqui na parte de análise fundamentalista? É aquela velha frase que todo mundo gosta de falar: não opere nos horários de notícias. Então, lembrando lá do primeiro erro, a gente já sabe que isso aqui são dados econômicos e não notícias. Então é praticamente impossível você não operar em momentos de notícias, porque as notícias estão acontecendo o tempo todo, pessoal. Muita gente
tá o tempo todo falando da economia mundial, dando declarações, ou divulgando relatórios, divulgando conversas, dando entrevistas, e isso aqui acontece o tempo todo, não tem como você evitar. Muitas vezes você vai ter um discurso que não está aqui, ou uma entrevista que não está aqui no calendário econômico, e ela vai ter um impacto enorme lá no mercado de Forex, e você pode até confundir com um dado que foi divulgado ali em determinado momento e achar que aquele dado é que influenciou no Forex e acaba que não tem nada a ver. E você vai ter interferência dos bancos centrais, você vai ter muita coisa acontecendo, então é impossível você não operar em momentos de notícias. Inclusive, aproveitar a volatilidade de notícias ou de divulgação de dados é uma das estratégias que eu ensino lá na mentoria de análise fundamentalista e operações estruturadas. Eu já fiz vários vídeos aí para vocês mostrando um tipo de estrutura de operação que eu utilizo para aproveitar a volatilidade. Outro detalhe é que muitas vezes o mercado se antecipa, ele já está se movimentando antes da divulgação do dado. Quando chega no dado, ele já fez o movimento inteiro, então não vai ter impacto. Outras situações que podem acontecer é que o mercado já se movimenta antes, meses antes ou semanas antes. Então, você olhar apenas o calendário do dia é um erro enorme. Você tem que estar aberto, no mínimo, o calendário da semana. Ver o que está acontecendo no calendário da semana. Porque pode acontecer a divulgação de um dado, não tem impacto nenhum, porque o mercado está aguardando outro dado, talvez no mesmo dia ou em outro dia. Então, você usar esse mantra de não operar no momento das notícias é um equívoco enorme, porque você não tem como evitar notícias. Você pode até tentar evitar a divulgação dos dados econômicos, mas o impacto no seu operacional disso também não vai ser tão grande se você não entender o que realmente está acontecendo no mundo, o que realmente está acontecendo no mercado, beleza? Então, esse é um erro gravíssimo também, porque você está apenas se enganando, achando que você está evitando as notícias, quando na verdade você não vai estar evitando nada, vai estar acontecendo muita coisa aí no mundo. Por exemplo, alguns dias atrás aí nós tivemos intervenção do Banco Central japonês no iene, e nós tivemos várias notícias sobre essa possível intervenção, e isso não aparece aqui no calendário econômico, e tudo isso influencia no mercado de Forex, e se você ficar travado nisso aqui, você não vai conseguir fazer uma boa análise, beleza, pessoal? Então, qual que é o quinto erro mais comum cometido aí pelos traders na hora de fazer a análise fundamentalista? É achar que isso aqui, ó, pessoal, que esses dados movimentam apenas a moeda onde está aqui a divulgação dos dados. Isso aqui é um erro grave também, porque você não vai estar preparado para o que realmente vai acontecer. Você vai ter dados aqui que vão reverberar em várias economias, que vão reverberar talvez no mercado inteiro. Então, olhar aqui os dados dos Estados Unidos e achar que isso aqui vai mexer apenas nos pares de moedas que tem o dólar é um erro, porque isso aqui vai reverberar no mundo, inclusive, porque dependendo do dado, ele vai ditar qual que vai ser o movimento inteiro do mercado naquele dia ou naquela semana. Olhar os dados da China aqui, dados da China vão reverberar em várias economias. E tudo isso aqui eu explico lá na nossa mentoria de análise fundamentalista, né, pessoal? Quais dados, quais economias que reverberam uma das outras, né? Então, tudo isso aqui tem impacto, pessoal. É interessante achar, saber o que acontece. Dados da China reverberam em outras economias, dados da Alemanha ou da França reverberam em outras economias, dados da Suíça também reverberam. Então você precisa saber que esses dados aqui, eles não vão influenciar apenas naquela moeda que você, ou naquela economia que você está achando, né? Dados dos Estados Unidos, então, nem se fala. Eles vão ter influência em vários ativos aí, além do Forex, eles vão ter influência em vários outros ativos, que por sua vez influenciam em moedas do Forex. Então, pessoal, isso aqui é uma reverberação muito grande, que eu explico lá todas essas interligações para vocês lá na nossa mentoria, certo?
Então, você achar que isso aqui está limitado às economias que está listada aqui no dado é também um erro gravíssimo, porque você vai estar se limitando na sua análise. Você tem que entender o que o mercado está comentando, o que o mercado está esperando naquele momento, para você saber que aquilo vai ter reverberações, e aí sim você vai poder escolher o par de moeda ideal, né, para você estar operando, para você estar tentando tirar o máximo da sua estratégia, beleza, pessoal? Então, esses são os 5 erros mais comuns aí que eu vejo os traders cometendo com relação à análise fundamentalista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que eu estou sempre respondendo o pessoal, beleza? Então, até o próximo vídeo e boas operações para todos.